Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro, quero desejar feliz ano novo para vocês. Eu sei que as férias não foram minimamente suficientes, mas é o que a gente teve, então vamos que vamos. Vocês lembram de alguma coisa que a gente discutiu nas últimas semanas do ano passado? Ah, talvez. Não vou garantir, mas talvez. Ó, em termos gerais, o que a gente discutiu é que aquele negócio que vocês viram de lógica para computação serve para muita coisa. A primeira utilidade é lógica de programação, para você poder escrever programas de computador usando linguagem de alto nível. E, em segunda instância, a lógica para computação começa a preparar vocês para entender lógica booleana digital, que é o que a gente usa para construir computadores. Essa disciplina tinha o objetivo de preparar vocês para criar a base de conhecimento necessária para vocês poderem cursar ao C1 e 2 em seguida, e efetivamente entender como é que um computador funciona e é construído. Daí a gente começou associando as tabelas verdade que vocês viram lá em lógica com as tabelas verdade que a gente usa em eletrônica digital. A gente associou ao verdadeiro um lógico, ou condução de corrente elétrica, e ao falso zero lógico, ou a não condução de corrente elétrica. E aí a gente viu que existiam três portas fundamentais, três operações lógicas fundamentais, que eram o e, o ou e o não. Eu assumo que vocês estão com elas bem na cabeça. Vocês estão? Sim, senhor. Então tá. E daí a gente viu que a gente podia, combinando ela, criar outras operações lógicas, como não e, o não o ou exclusivo e o não ou exclusivo. Lembra disso? Sim, senhor. Na aula da semana que vem de laboratório, o que a gente vai fazer é construir portas lógicas usando só portas não e não ou. É o que a gente chama de universidade das portas não e não ou. Esse vai ser o nosso laboratório da semana que vem. Mas por agora, daí a gente continuou vendo que a gente podia criar variáveis e funções booleanas. Lembra disso? A gente viu a correlação entre circuitos, tabelas e equações booleanas. E aí a gente fez vários exercícios de como levantar a expressão booleana a partir de um circuito, como construir um circuito a partir de uma tabela verdade. Lembra daquelas coisas? E daí a gente discutiu, e vocês me perguntaram, até numa das raras perguntas que vocês me fizeram, se as expressões que a gente estava construindo, as equações booleanas que a gente estava construindo eram mínimas. E aí eu falei para vocês que não necessariamente. Que a gente tinha que verificar se elas eram mínimas e a gente discutiu um pouco sobre a necessidade e a utilidade de se construir circuitos com base em expressões mínimas. Porque usava menos circuitos elétricos, menos portas lógicas, porque consumia menos energia elétrica. Meio que mais ou menos vocês lembram de tudo que a gente falou, com base nesse recap que eu fiz? Alguém fala aham ou só para eu saber que eu não estou falando sozinho, por favor. Oi, professor. Não, Não, vocês não estão escutei. vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu não Sim, entendi o que você falou. por Minha mim tá de internet boa, não. professor. Dá Está pra me tudo. andar de boa. Então, beleza. Então, qual que é o objetivo de hoje? É a gente ver como é que, dado uma expressão booleana complexa, a gente consegue simplificar ela. Vocês entenderam a ideia? Que nem que vocês faziam em álgebra tradicional. Você tinha uma equação algébrica e você podia manipular essa equação para transformar ela. Por exemplo, você tem x mais 2 entre parênteses ao quadrado. Aí você pode expandir ela. Você não pode fazer isso? Lembra dessas coisas? Sim. Então, o que a gente vai ver é como é que a gente faz isso em álgebra booleana hoje. Beleza? Beleza. A vantagem para a gente, no nosso alento, é que é muito mais simples em álgebra booleana do que em álgebra tradicional, álgebra euclidiana. Então vamos lá? Gente, o número 1 e o número 0 em álgebra tradicional, eles são números especiais, não são? Por quê?
Quais números, senhor? O 1 e o 0. Porque um é falso, outro é verdadeiro? Não, na álgebra tradicional, na euclidiana. Por que o 1 e o 0 eles são tão interessantes para a gente? Porque eles são elementos neutros. Lembra que o professor de segundo grau deve ter falado isso para vocês. Se você multiplicar um número por 1, dá o próprio número. Se você somar um número a 0, dá o próprio número. Lembra disso? A gente chamava o 1 de o elemento neutro da multiplicação e o 0 do elemento neutro da soma. Lembra disso? Agora sim. Beleza. Então, a gente só tem 0 e 1 na álgebra booleana. E ambos são os elementos neutros da operação e da ou. Então, não tem outros casos, só caso com o elemento neutro. Então, nossa tarefa está clara. A gente quer pegar expressões booleanas e aprender que alterações, que manipulações são válidas com elas para transformar potencialmente uma expressão complexa numa muito mais simples. E a gente julga a complexidade de expressão com base no número de operações lógicas que são necessárias para executar aquela operação. Beleza? Então, essas transparências estão lá, tá? Vocês podem usar. Aqui, a gente tem as propriedades básicas ou identidades da álgebra de Boolean. Então, vamos olhar uma por uma e vamos entender elas. O sinal de mais aí significa ou lógico, o pontinho significa e lógico. E nesse caso aqui, ó, que parece ter um traço meio ruim em cima desse x, e nesse caso aqui, isso é uma barra em cima do x. É a mesma coisa que escrever tio x, é o x invertido, o x negado. Beleza? Então, olha essa propriedade aqui. Eu estou afirmando que x ou 0 é igual a x. Vocês conseguem ver a lógica por trás dessa operação? Aham. Porque a operação ou, ela significa o quê? Se a variável booleana for 1, a saída vai ser 1, independente da outra entrada. Não é isso que ela fala? Aham. Quando que a operação ou produz um 0 na saída para a gente? Quando ambas as entradas são 0. Então, se eu fizer um ou do x com 0, qual é o único jeito de eu ter 0? Se o x for 0. E se o x for 1, eu vou ter 1. Ou seja, a saída ela é exatamente igual ao x. Entenderam como é que essa propriedade funciona? Sim, senhor. Gente, tem mais alguém além do Vinícius aí? Com certeza, professor, estamos aqui. O Guilherme tem. Estamos aqui. Maravilha, maravilha. Então vocês me interrompam a qualquer momento se vocês não entenderem uma coisa, tá bom? Combinado. Tá. Ok. Então, a gente fala que a operação ou é o elemento neutro, o 0 é o elemento neutro da operação ou. Porque não importa o que tenha na entrada, se ela for ou usada com 0, vai dar o que tem na entrada. Beleza? Agora, olha essa segunda propriedade básica. X e 1 é igual a x. Vamos entender a racionalidade por trás disso. Depois a gente vai aprender a provar essas expressões, tá? A racionalidade é a seguinte. A operação e, ela define que a saída só vai ser 1 se ambas as entradas forem 1, não é? Uhum. Então, se você fizer um e de 1 com qualquer coisa, vai dar aquela coisa. Por quê? Porque se aquela coisa for 0, o seu caso vai ser 0 e 1, que vai dar 0. Se sua variável booleana for 1, você vai ter 1 e 1, que vai dar 1. Ou seja, a mesma coisa que você colocou como valor para a variável x é o resultado que tem do outro lado. É o resultado da expressão completa. Tranquilo? Sim. Quando eu dava aula presencial disso, eu nunca cobrei que os alunos decorassem isso. Eu dava isso aqui na prova para eles, essas propriedades. O que não é um problema para a gente, porque vocês têm todo acesso ao material digital durante as avaliações, né? Olha a terceira propriedade. Eu estou falando que x ou 1 é igual a 1.
Alguém se habilita a explicar pra gente por quê? Porque nós já tem o. Porque um já é verdadeiro, tipo, já tem um valor. Então, Exato. independente do valor de X, vai ser 1. É isso que essa propriedade está falando para você. Independente do que tiver em x, isso aí já vai dar 1. E é o mesmo caso do x e 0 ali. Ó. Independente do que tiver no x, essa expressão já vai dar 0. E olha que interessante essa próxima aí. Ó. X ou x. Para e pensa comigo. Se o x for 0, que caso que você vai ter? 0 ou 0, que vai dar 0, certo? E se o x for 1? Vai ser 1 ou 1, que vai dar 1. Logo, x ou x é igual a x. Tranquilo? Vocês estão conseguindo absorver isso tranquilo? Isso Tá é bem tranquilo. tranquilo. É bem igual, é muito igual a aula de lógica do semestre passado, então. Beleza. Só que a gente vai bem mais longe que lógica, agora que a gente começar a usar isso para transformar expressões gigantescas em expressões pequenas. Aí vocês vão começar a me odiar um pouco. Mas acredita, eu não faço por maldade, tá? Nem mento. E vocês têm que aprender isso, né? A outra operação é x e x é igual a x. Qual é a racionalidade por trás? Substitui. 0 e 0 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. Logo, não importa o que eu colocar no x, eu vou produzir como saída esse mesmo valor. Agora, olha que legal a próxima. X ou x invertido. Ela não é tão óbvia. Por que sempre dá 1 isso? Pensa Qual, comigo, professor? pessoal. Essa Ah, aqui, ó. O x ou x invertido. Desculpa, pessoal, porque. esse tracinho devia estar mais em cima, assim, tá vendo? Ó? É porque quando eu clico e deixo grande, ele desformata pra gente. É Essa expressão. porque um valor, o X é um valor e o mais X vai ser o valor invertido. Isso, aí você substitui. Imagina que o x é 0. Então, no primeiro lado aqui, ó, aqui vai ser 0 ou 0 invertido. 0 invertido não é 1. 0 ou 1 vai dar 1. E aí, se aqui for 1, eu vou ter 1 ou 1 invertido, que é 0. 1 ou 0 dá 0. Não, desculpa. 1 ou 0 dá 1, porque o ou, se tem pelo menos 1, já dá 1, certo? Então, isso aqui é uma propriedade que não é tão óbvia, mas ela é bem útil. Agora, essa aqui ela é a contraparte dessa. Ó. Pensa comigo. Você está fazendo x e x barrado. Isso sempre vai dar 0. Por quê? Pelo seguinte, na operação E, o único jeito de você ter uma saída 1 é se ambas as entradas forem 1. Se você colocar 0 no x, você vai ter 0 e 1, que vai dar 0. Se você colocar 1, você vai ter 1 e 0, que dá 0. Consequentemente, você vai ter 0. Agora, essa última também é bem interessante. E se você inverter 2 vezes uma variável? Ela volta a ser ela. Ela volta a ser ela. Parece o Bilbo Baggins na festa do 100º aniversário dele. Lembra que ele fala assim que ele gosta menos da metade do que a metade merece e mais merece do que a metade do que ele gosta. Um negócio bagunçado assim. O que ele fez foi falar que ele não gostava deles, que aquilo era só uma convenção. Só que ele negou 2 vezes, o negócio fica enrolado e ninguém entende. Eu fiquei bugado nessa cena. Faz sentido, faz sentido. Ela é muito boa e é um ótimo jeito de você bugar as pessoas. Você inverter 2 vezes a coisa é a mesma coisa que você falar a coisa sem rodeio. E é isso que a gente está fazendo. Agora, pensa substitui valores para você ver. Se o x for 0, você vai pegar o 0 e inverter ele uma vez. Ele vai virar 1. Quando você inverter de novo, ele vai voltar para 0. Então, se você colocar 0 ali, invertido vai ser 0. Se você colocar 1, inverteu uma vez, vira 0. Inverteu de novo, vira 1. Então, você colocar 1, inverteu, dá 1. Beleza? Essas propriedades, é um nome que os matemáticos gostam, mas eu acho que é melhor você falar obviedades. Se você substitui esses valores, olha para esses casos específicos, o que tu vai ver é que são conclusões lógicas. E elas são todas que a gente chama de identidades, elas podem ser provadas, mas elas não precisam ser provadas. Elas podem ser tomadas como tautologias, verdades per se.
Beleza? Agora, e se você quisesse provar essas identidades? Como que você procederia? Lá em lógica para ciência da computação, vocês aprenderam a provar coisas, não aprenderam? Pessoal, Sim, aprendemos. que 2 métodos vocês aprenderam? Vocês lembram os nomes deles? Vocês aprenderam 2 métodos. Prova por absurdo. E Ixi. o quê? Ninguém lembra? É modus tollens, ou não? Isso. Vocês aprenderam os 2 métodos. Agora, dá para aplicar eles aqui? Dá. Mas tem um jeito mais fácil? Porque aquilo era chato, não é? Não fala que não foi a parte da disciplina que vocês mais odiaram. Foi bem chata mesmo. É útil pra caramba, eu uso isso É bastante. chato. Mas tem um jeito mais simples na álgebra booleana. A álgebra booleana, ela só lida com 2 valores, 0 e 1. Então, você consegue listar sistematicamente todos os casos. Um jeito de provar isso é via tabela verdade. Olhem aqui. Imagina que você quer provar a identidade que x ou 0 é igual a x. Tu substitui os valores, que nem a gente fez ali falando. Ó. Se o x for 0 ou o x for 1, não são só os 2 casos? Tem algum outro caso? Não tem. Não. Daí você coloca 0 aqui para os dois. E você avalia, ó, x ou 0. 0 ou 0 vai dar 0. 1 ou 0 dá 1. E aí você nota que essa coluna é igual a essa coluna. Consequentemente, está provado. Tranquilo? Mesma coisa aqui com x e 1. Ó. Os 2 casos do x e o 1 sempre 1. É uma constante. Aí você faz 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. As colunas são iguais, está provado. Beleza? Um bom exercício é vocês montarem a tabela verdade para todas essas outras propriedades. A gente tem algumas propriedades que são um pouquinho mais complicadas. A primeira propriedade, que é um pouquinho mais complicada, é a comutatividade. Ela diz o seguinte, é que a ordem das variáveis não importa. Então, se você fizer x ou y, vai ser igual a y ou x. Como que você prova isso? Com tabela verdade de novo. Vocês conseguem montar essa tabela verdade? Na comutatividade? Eu acho que sim. Não tem problema, né? Pensa na álgebra euclidiana. A operação de soma é comutativa? Sim. A operação de multiplicação é? Sim. E a subtração? Não. Porque se você fizer 42 menos 2, é diferente de 2 menos 42. A divisão também não é comutativa. 12 dividido por 3 é diferente de 3 dividido por 2. Na álgebra booleana, todas as operações são comutativas. O que facilita bastante a nossa vida, concordam? Sim. A próxima propriedade importante para a gente é a associativa. Tem a ver quando você tem mais de 2 variáveis, 3 ou mais. Aqui eu fiz para 3, mas você pode estender para quantas você quiser. O que ela afirma é que se você tiver uma variável x e fizer um ou de y com ou z, a ordem que você faz os ous não vai importar. Tranquila essa ideia? Estão vendo que eu estou usando parênteses para definir a ordem, que nem a regra de operador?
E ela vale tanto para a operação OU quanto para a operação E. Como que você prova? Tabela verdade de novo. Agora, aonde vocês costumam errar quando a gente faz manipulação algébrica? Na propriedade distributiva. Então, vamos olhar ela aqui juntos. Eu tenho um x, e, y ou z. Como que eu distribuo o x pelo y ou z? Você leva, você pega a operação que está coladinha à variável solta, ó, o x e y, ou x e z. Tranquilo? Tranquilinho. De novo, montou a tabela verdade, está aprovado. Aqui, e se a operação solta aqui, ó, fora do parênteses, for o ou? De novo, você leva coladinho, ó, x ou y e x ou z. Tranquilo? Essa aqui é fácil. É aqui que vocês erram. Nessas duas últimas. E se você tem uma operação aqui, você tem uma operação E aqui, você tem dois ou's de duas variáveis. Então aqui a gente tem uma distributiva associando 4 variáveis booleanas. A operação que tu pega é a soltinha aqui no meio, ó. Você vai pegar x e z ou y e z. Ou pega x e z ou x e w, do jeito que tá aqui, ou y e z ou y e w. Tranquilo? Vocês usam do meio sempre. Se for o contrário, é a mesma coisa. Usa do meio, tá vendo? Dúvidas, perguntas? Querem que eu explique de novo, com mais detalhes? O que vocês me dizem, crianças? Como ia funcionar se a primeira operação fosse um E e a segunda fosse um OU? Tipo, X e Y ou Z ou W? Se eu tivesse isso, eu não sei. Eu acho que eu nunca fiz. E eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Quando isso acontece, eu não distribuo. Eu tento simplificar por outros lugares. Eu acho que não deve ter simplificação, mas a gente pode tentar. Mas fato é que isso raramente vai acontecer com vocês, porque vocês sempre vão estar trabalhando com, na maioria dos casos, vocês vão estar trabalhando com produtos canônicos, soma de produtos ou produtos de soma, que a gente vai estudar ainda hoje. Mas faz. Como é que eu faria? Eu distribuiria usando a propriedade do meio, seguindo a mesma lógica. Então, eu ia fazer x ou z. Não, você não pode distribuir. E, y ou z. Não, você não distribui nesse caso. Eu nunca distribuiria. Só aplica a distributiva quando você tiver isso, ó, mesmo as operações a serem distribuídas. É bem mais seguro. Você vai encontrar outros mecanismos de simplificação melhores do que tentar provar isso. Mas nós temos mais um monte de propriedade para ver. Vocês já ouviram falar desse teorema em lógica para computação? O nome do cara é De Morgan. Vocês não ouviram falar? O professor não cobriu isso com vocês? Eu não lembro. Tá. Assim, ó, o que ele fala é o seguinte, que o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Isso é um jeito muito enrolado de dizer o seguinte. O teorema de De Morgan é a regra da quebra de barra. Essa operação aqui, ela é a não E, concordam? A e B barrado. Primeiro eu faço E, depois a barra. O que o De Morgan fala é o seguinte, se você tem uma barrona em cima de variáveis, você pode quebrar a barra em cima da operação. E quando você quebra a barra em cima da operação, você inverte ela. Se for uma E, vira OU, se for OU, vira E. Entenderam a ideia? Ou Sim. não? Gente, é simples. Você tem uma barra em cima de uma expressão grandona. Você quer quebrar essa barra. Para a operação de inversão, não se aplicar toda a operação, e sim as variáveis individuais. Você pode quebrar a barra.
no meio. Só que sempre que você quebrar, você inverte a operação. Se era um E, vira um OU. Se era um OU, vira um E. Você pode provar via tabela verdade. Pega aqui, ó. Tem os duas variáveis, 4 casos. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Se você avaliar essa expressão, isso aqui é a não E. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer A e B, que é 0 e 0, invertido dá 1. 0 e 0 é 0, invertido dá 1. 0 e 1 é 0, invertido dá 1. 1 e 0 é 0, invertido dá 1. 1 e 1 é 1, invertido dá 0. Então, essa aqui é a coluna que você produz. Agora, e essa aqui? Você vai pegar o A, inverter, pegar o B, inverter, e daí fazer o OU. Olha aqui. 0 invertido é 1. O outro 0 invertido também é 1. Então, o que você tem que fazer é 1 ou 1, que dá 1. Aqui invertido vai ser 1 ou 0, que dá 1. Que 0 ou 1, que dá 1. E 0 ou 0, que dá 0. Os dois lados são iguais? Está provado. Essa propriedade funciona. Tranquilo? Tranquilo. Aí a contraparte dela é ali, ó. Você tem o A ou B barrado, vai ser igual a A barrado e B barrado. O complemento da soma é igual ao produto dos complementos. Fala que não é mais enrolado. Por que as pessoas precisam falar complicado assim? E pior de tudo que fui eu que falei isso complicado. Isso aqui eu não peguei de um livro, eu fiz da minha cabeça. Aí você prova de novo via tabela verdade. Isso aqui é a não ou. E isso aqui é importante para o nosso laboratório. Tá vendo que você usou a não ou? E aí aqui, ó, esse aqui é uma operação composta. Agora aqui só tem operações básicas, tá vendo? Ó? A inversão é uma operação básica, o E é uma operação básica. O não ou é uma operação composta. Beleza? A gente tem também algumas identidades auxiliares. Ou seja, são simplificações que ocorrem muito e aí a gente acaba usando elas como identidades. Pensa que você tem isso aqui, ó, A ou A e B. Quanto que dá isso? A. Mas é claro para todo mundo por quê? Onde que estava aqui? Não. Olha aqui. Qual que eu executo primeiro? O ou o E? O E, né? Normalmente a gente executa o E primeiro. O A e B eu não sei quanto que vai dar. Sei. Negativo. Vamos montar aqui para vocês verem. Vou criar a variável A. Vou criar a variável booleana B. Beleza. Agora você tem o quê? Um A e B. E agora eu vou pegar um ou. É isso, não é? Esse é o circuito que a gente tem. Alguém escreveu alguma coisa? Então a gente pode vir aqui no projeto analisar circuito. Tá lá, ó, A ou A e B. Olha aqui. Tá vendo que a expressão simplificada é só o A? Olha o que vai... Deixa eu ver aqui a expressão, a tabela verdade dela. O A é 0 e o B é 0. Se o A for 0 e o B for 0, a saída vai ser 0. Se o A for 0 e o B for 1, a saída vai ser 0. Se o A for 1 e o B for 0, a saída vai ser 1. Se o A for 1 e o B for 1, a saída vai ser 1. Então, vamos tentar entender a racionalidade por trás dela. Então, eu vou colocar 0 aqui. Desculpa.
colocar 0 no B. Importa o que tem no A? Para O A é essa o que porta define. lógica? Para essa porta lógica, importa o que tem no A? Não. Sempre vai ter 0 aqui, não é? Porque o B é 0. Isso aqui decorre dessa propriedade básica aqui, ó. X e 0 é igual a 0. Então, eu garanto que aqui eu vou ter um 0. Quem que vai decidir a saída? O A. Se o A for 0, você vai ter 0 ou 0, que vai dar 0. Se o A for 1, você vai ter 1 ou 0, que vai dar 1. E agora, e se o B for 1? O que eu posso dizer em relação à saída dessa E? Nada. Você percebe que a saída dela vai depender do A? Se o A for 0, a saída dela vai ser 0. Se o A for 1, a saída dela vai ser 1. Só que se o A for 1, vai entrar 1 aqui, eu já vou ter 1 aqui. Só que esse 1 também me garantia que ia ter 1 aqui, ó. 1 numa entrada já produz 1 na saída. Logo, B é irrelevante. E aí a gente pode vir aqui e deletar tudo isso, ó. Que não muda nada no circuito. Entenderam? Agora eu entendi, valeu. Tem um outro jeito de vocês verem isso. Vamos voltar lá. Aqui. Não dá para aplicar distributiva aí? Isso vai dar A ou A e A ou B. E aí onde eu chego? Aqui, ó. A resposta é A. O que ele está fazendo aqui é o seguinte. Observa o que eu estou fazendo aqui. Observa o seguinte. Primeiro passo. Você olha aqui. A e 1 é igual a A. Certo? Essa propriedade está legal? Se uma entrada for 1 e a outra entrada for A, vai depender do A para a saída. Se o A for 0, você vai ter 0 e 1, vai dar 0. Se o A for 1, vai ter 1 e 1, vai ser 1. Ou seja, essa variável define a saída. Isso aqui é uma observação. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo B por 1 ou B. Porque eu estou substituindo esse 1 por 1 ou B. Eu comecei com A. A. Beleza? Tá aqui. Aí eu noto que o A é igual a A e 1. Daí eu pego 1 e substituo ele por 1 ou B. Eu posso fazer isso? Importa o B nesse caso? Não, nesse caso não, porque como é uma porta ou e você já tem um 1, você tem certeza absoluta que vai te dar 1. Então, 1 ou B é igual a 1. Eu posso fazer a substituição, ela não é óbvia. Mas eu preciso criar o B de alguma forma, porque eu parti do A, certo? Então é assim que eu crio o B, usando aquelas identidades básicas. Agora eu aplico a distributiva. A e 1 é A. Ou A e B. Entenderam? E isso é manipulação algébrica. Muito complicado ou não? Não. Essa propriedade, ela é útil pra caramba. Ela aparece, quando isso acontece numa simplificação, você trava aqui. E aí, se você nota que é o caso do A ou A e B, você simplifica rapidão para A. É claro que tem métodos mecânicos para a gente fazer isso, que é quando a gente for aprender os mapas de Venn e Carnot, que isso aí nunca vai ser um problema para a gente, porque isso aí é resolvido direto no mapa. Mas a simplificação algébrica, eu tinha um professor de cálculo que chamava isso aqui de truque na manga. Você tinha que tirar um truque na manga para manipular as equações de cálculo. E ele tirava umas coisas assim. Isso aqui só vem com a prática. É por isso que você estuda matemática e você faz um monte de exercício para você ver isso. Um jeito muito útil de estudar matemática é
analisar problemas resolvidos. Vocês fazem isso ou vocês só resolvem problemas? Eu só resolvo. Então, uma coisa muito boa para você desenvolver tato para essas manipulações, esses truques, é você olhar exercícios resolvidos por outras pessoas. Mas os professores de matemática, eles quando eles vão para a aula, explicam a teoria, que é normalmente curtinha, e daí fazem alguns exercícios com vocês na lousa. E aí dão listas de exercício para vocês. Esse não é o modus operandi? Não é assim que eles fazem? Um bom jeito, e uma coisa que a maioria dos professores falham em fazer, é dar exercícios resolvidos para os alunos analisarem. Por isso que, você já viu esses livros de matemática que tem um livro de acompanhamento que é exercícios resolvidos? Normalmente se aprende mais com esse livro do que com o livro texto. Beleza? Agora olha essa outra propriedade. Isso foi... Ah, tá aqui. Tem um erro aqui. Isso aqui tá errado, isso aqui não existe. Sei lá porque tava aí. Essa aqui, ó. A ou B e A ou C. Isso aqui é igual a A ou B e C. Vocês conseguem ver por quê? Aplica a distributiva. A distributiva você usa a operação do meio, né? Então vai ser A e A ou C. Não, é A e A ou A e C. Depois B e A ou B e C. Você percebe que o B e C aparece duas... Acho que é melhor a gente fazer, né? Vamos pegar ela aqui. Aí, isso aqui, ó, é assembly. Vocês vão estar estudando isso comigo daqui a um ano. Então, a propriedade que a gente tem é essa aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar distributivo. E daí a gente vai ficar com aí A ou A e C ou B e A ou B e C. É isso, não é? Vamos colocar uns parênteses aqui para ajudar a gente, ó. E agora, o que você pode notar? Eu vou pôr uma setinha assim, falando com a propriedade que eu usei, tá? Eu vou usar a propriedade qual agora? Eu vou usar a propriedade que x e x é igual a x. Lembra dessa? Sim. Então tá. Daí eu posso reescrever a expressão sendo simplesmente A ou isso aqui, não é? E agora, o que a gente pode fazer? Eu tenho que sumir com esses dois termos, estão vendo? Ó? Não é isso que eu tenho que fazer? É, fazer distributiva, não é? Então, agora eu posso aplicar distributiva só nesses dois. Será que eu consigo chegar a algum lugar se eu aplicar distributiva aqui? Aonde que eu vou chegar? Vou chegar em A, opa, desculpa, A ou A e B. Vamos pôr o parentão aqui. A e B. Gente, A, B ou A ou... Não, tá errado isso. B. Essa é a primeira. Lembra que a gente usa do meio? Eu estou trabalhando só com esse pedacinho, ó. Você usa do meio. Então é A ou B. E A ou A. E C ou B.
E, C ou A. E aí a gente copia o resto da expressão, que é essa aqui, ou BC. Tá ficando complicado, né? Tem algum pedaço que eu posso tirar aí? O A? Isso, o A vira A, certo? Correto. Então vamos escrever a expressão de novo aqui, ó. A ou, isso aqui vira simplesmente A. Agora, observa que isso aqui é tudo E, não é? Então, olha essa propriedade aqui, ó. A ou A e B é igual a A. Não aplica aqui. Não. Desculpa. Esse não é um bom caminho. Vamos pegar aqui, ó. E vamos... A gente parou aqui depois que a gente aplicou x e x é igual a x, certo? Agora olha aqui. Olha essa propriedade aqui. Ah, não. A gente está tentando provar ela. Vai ter que ser esse caminho mesmo. E aí, e agora? O que a gente pode fazer? Eu posso jogar esse A aqui para dentro? Isso, se não. Posso. Percebe que, ó, aqui você tem um parênteses. Aqui você tem um parênteses. E aqui você tem um parênteses. E elas, todos os termos dentro desse parentão grandão aqui, ó, eles estão ligados pela operação E. Entendi. Vou jogar ele para dentro. Isso aqui vai ficar aqui, ó. A ou A e B. Você usa A de fora, tá vendo? E aí E, A ou A, ou desculpa. A ou A. E, A ou C ou B. E, A ou AC. Certo? A gente reescreve esse cara como? Aqui por quê? Isso aqui é simplesmente A ou, desculpa, A ou B, E, A, E, A ou B ou C. E, A ou C. Certo? Esse parênteses aqui não existe. Ou B e C. Olha aqui agora, ó. Esse pedacinho aqui, vocês já viram? Aham. Aonde vocês viram? Essa aqui já provada, certo? Então isso aqui vira só A, ó. A, desculpa, A, E, A ou B ou C. E, A, C ou B e C. Certo? E agora, o que a gente pode fazer? Percebe que aqui você tem E. Deixa esse pedaço assim, ó, separado. Você tem agora aqui, ó, A, E, A ou C. Então você deixa o A, B, C, o A ou B ou C aqui, ó, A ou B ou C. E aí você tem aqui, ó, A, E, C. Ou
B, E, C. Tranquilo? Sim, senhor. Por que isso é útil? Porque você pode aplicar distributiva nesses... Aqui é um E, né? Você pode aplicar distributiva nesse pedaço aqui, ó. Você vai acabar com o quê? Com A e A ou A e... Certo? E, A, B ou C, ou B e C. Agora olha aqui, ó. A e A é A. Então aqui você vai ter A, desculpa, melhor fazer assim. A e A é A. Então você vai acabar com A ou A. Não, é isso. Não, A e A é A, isso mesmo. Aí você acaba com A ou A, E, C, E, A, B, C. Isso aqui, ó, A e A é AC. A ou A é A, E, C, E. A ou B ou C, ou B e C. Já tá bonito ali, ó. O que você quer fazer é transformar tudo isso aqui em A. E dá? Gente, esse caminho que eu peguei é tão longo. Tô curioso pra saber como que vai tirar esse C e esse B daí. Então, se você olhar só para esse pedaço aqui, não dá para tirar. Se você olhar só para esse pedaço aqui, também não dá para tirar nada. O que você tem que fazer é correlacionar os dois. Só que eu acho que eu fui para um caminho mais longo, eu não precisava de tudo isso. Deixa eu revisar. Daniel, Oi? na linha 14, A ou A e C não é igual a A? Dá para cortar? Ah, obrigado. Olha aqui, ó. A ou A e C. Isso aqui é só A. E agora observe o seguinte. Aqui você tem A e alguma coisa. Certo? Não. Ah, tá. Agora olha isso aqui. A propriedade que a gente vai usar é essa aqui, ó. A ou A e B. Desculpa. A e... A gente vai usar ela. Só que eu vou renomear. Eu vou chamar isso aqui de X ou X e Y é igual a X. Beleza? Só para não confundir, não misturar as variáveis. E a gente vai usar uma propriedade de substituição. Olha o que dá para fazer. Você vai fazer assim, ó. Você vai chamar B ou C. Desculpa. B ou C, você vai chamar de, sei lá, Y. Então você vai reescrever aquela expressão. Vamos reescrever ela. Você vai acabar com A, E, A ou Y. Você pode fazer isso? Pode. E agora, isso aqui, ó, A, E. O que eu fiz de errado? Não, tá errado aqui. Não, o que eu fiz de errado? Vocês me desculpem, faz bastante tempo que eu não dou aula disso, eu não tô tão rápido quanto eu era antigamente. A gente tá aqui, é aqui que a gente vai simplificar esse troço. Como que a gente simplificava isso? Eu sei que aqui eu vou conseguir transformar tudo isso aqui em A.
Tem um jeito muito simples da gente ver isso. É A, E, A ou B ou C, certo? Vamos para cá rapidinho. Vamos pegar mais uma. E se isso aqui não der certo, é porque o caminho que eu segui... Não, o caminho que eu segui não. Eu cometi algum erro no meio. Deixa aqui. Vamos pegar tudo isso aqui, deletar. Pegar essa porta, colocar aqui. Eu vou pegar essas três, mudar para o norte. Aí eu vou ter aqui o A, o B, o C. Vou pegar essa saída e jogar para cá. Então aqui eu tenho... isso aqui para o sul. Aqui eu vou ter A ou B. Eu pego esses dois, ligo aqui, faço ou C. E aí eu faço um E com o A. Era essa a expressão, não era? A, E, A ou B ou C. Isso mesmo. Igual a essa. Agora, se eu vier aqui em projeto e analisar circuito, a minimizada é só A. Então, nós estamos no caminho certo. Vocês estão vendo para que eu uso o LogSim? Ele me diz... Aqui é a expressão simplificada. Eu sei que vocês não entendem essa tabelinha ainda. Isso aqui é o mapa de Carnot. A gente vai estudar em seguida, tá? Não hoje, na próxima aula. Então, tá certo. É dali que nós temos que seguir. Eu não estou contando balela para vocês. Vamos só pensar aqui. E se eu distribuir isso aqui? Me ajuda em alguma coisa? Não. Distribuir? Não vai ajudar em Não nada. ajuda em nada. Porque eu vou acabar com A e A, ou A e B, ou A e C. Não vou conseguir sumir com isso. Daí, quando vocês ficam assim, o que vocês fazem? Deixa a expressão aqui. Volto para as identidades básicas. Eu sei que vocês sabem todas elas, mas vocês não lembram todas de cabeça. E daí a gente olha. Tem alguma coisa que eu posso usar aqui? Não sei, acho que... De cara não, né? Adianta eu criar uma variável aqui? Um truque parecido com o que eu fiz aqui, ó. Eu preciso criar uma variável para simplificar isso? Não. Não preciso. Daí vocês se perguntam, pô, com aquele caminho da substituição que a Abdala estava seguindo, ia funcionar bem. Só que falta um B aqui, ó. Ele podia substituir tudo isso aqui por alguma coisa, criava um B aqui e ele aplicava. Mas será que não tem uma A, E, A ou B sendo igual a alguma coisa? Entenderam o problema que eu queria? Ou a propriedade que eu estou procurando? Ah, entendi. Será que existe? Vamos procurar? Então, vamos deixar aqui. Vou copiar esse cara aqui. Porque a preguiça é a mãe de todas as virtudes. Eu não vou conseguir colar, óbvio. Copiar a seleção. E eu não consigo de um LogSim para o outro, vocês acreditam? Criar um novo circuito. Tentativa. Vou ver, agora funcionou. E eu tenho só A e B. Vamos tirar o C daqui. Essa porta eu vou precisar dela. Essa aqui eu não vou precisar. Vou pegar essa porta e eu vou usar. Eu dou Ctrl X, Ctrl V para quebrar as ligações. Daí eu movo a porta e daí eu não tenho que ficar setando aquele monte de coisa. De duas entradas, pequeno. Então a expressão que você quer é A ou B e A. É isso aqui. Certo? Vamos ver a racionalidade dela. Se você colocar 1 no A, já deu 1 aqui. Se você colocar 1 no B, já deu 1 aqui.
Ótimo. Essa saída sempre vai ser 1 se qualquer um dos dois for 1. Só um minutinho. Projeto, analisar circuito, minimizada. É A também, tá vendo? Vocês estão vendo? A expressão que você construiu foi A ou B e A. Entendi. Que era o que a gente queria. Então a gente já sabe que a gente está no caminho certo. É isso e substituição. Agora vamos entender essa propriedade. Aqui, ó. Se você colocar 0 aqui, não importa o que tiver no A e no B, a saída vai ser 0. Se você colocar 1 aqui, não importa. Se você colocar 1 aqui, vai ter 1 aqui. Então não importa o que tiver em B, vai ter 1 aqui, vai ter 1 aqui. Logo a saída vai ser 1. Então o S é igual ao A e o B é irrelevante. Vocês notam? Faz Ou sentido. Que aí entra naquela situação que nós vimos aquela hora lá. É a mesma situação. Vocês estão vendo essa análise lógica que eu estou fazendo, considerando os casos e excluindo, tirando toda a chance de existir outro caso? É assim que você constrói circuitos em arquitetura de computadores. Porque você vai trabalhar com circuitos tão grandes que montar a tabela verdade é impossível. Então você vai ter que ir através da racionalidade. E pensando, usando o bom senso, a lógica, usando o seu cérebro para que Deus criou ele, para funcionar. Então a gente já sabe que existe a propriedade tanto A ou A e B igual a A, como a gente tem a propriedade A e A ou B sendo igual a A. Legal, né? Tranquilo. E na real, se você aplicar a distributiva e depois aplicar o contrário da distributiva, o inverso da distributiva, você consegue transformar esse cara nesse cara. E aí tá provado. Agora, qual é o caminho que a gente vai seguir? O que a gente vai fazer é seguir uma substitutiva. A gente vai usar uma substitutiva aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Substitutiva. A gente vai reescrever esse cara assim, ó. A, I, A ou Y. Desculpa. Por que o Y ficou pequeno? Y. E a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo B ou C ser igual a Y. E aí a gente tem aquele caso, ó. A, I, A ou B. E isso aqui vai ser igual a A. Ou B e C. Como a gente sabe que A, I, A ou Y é igual a A gente acaba com A ou B e C. E aí a gente atingiu a expressão mínima, que é a propriedade que a gente estava tentando provar. Por favor, digam para mim que vocês não me odeiam. Ó. Eu só não tinha entendido. Mas agora foi? Ah, deu pra ir, né? É, né? Ó, na boa. Não vai ter nada mais complicado que isso. Essa é uma das piores. Palavra de professor. Vamos seguir para frente? Vamos? Bom, agora que a gente já fez essa complicadíssima, a gente pode fazer uma light. Vocês topam? Aquela barra em cima, que é a inversão, eu vou usar um til na frente, tá bom? Essa é a propriedade que a gente quer provar. Isso aqui é igual a A barra A ou B. Que caminho que vocês acham que a gente pode seguir aqui? Ah, eu acho que uma distributiva aqui vai bem. O que vocês acham? Distributiva é bom, é bom. Então vamos lá. Vai ser tio A ou B, vou pôr isso entre parênteses, e A ou C. E eu tô falando que isso aqui é igual a tio A ou B. A distributiva ajudou a gente em alguma coisa? Ainda não. Ainda não. Certo? Na verdade, Não A ou
B e C. No slide tá A e B. Como é que é, Bianca? No slide tá não A ou B, A e B. E no que tá fazendo agora tem C. Tô viajando, desculpa. Não há. Calma aí. Eu tô viajando. Aqui é. Desculpa, tá errado. A e B. Obrigado, Bianca. Você tá certíssimo. Se eu aplicar, aqui vai ser não há ou A, E, não há ou B. Agora ficou fácil essa, né? Ela estava muito complicada para ser a que é fácil que estava na minha cabeça. Obrigado, Bianca. E aí, pessoal? A gente tem que sumir com esse termo para ficar igual a outra, não é? Como que eu sumo com esse termo? Eu aplico uma propriedade básica, ó. Que é as fundamentais. Ó, o x ou x barrado é igual a 1. Então aqui você vai ter o quê? Você vai ter 1 e não A ou B. Sendo igual a isso aqui, né? Daí você olha para essa aqui, ó. 1 e x é igual a x. Então você aplica uma substitutiva, chama isso aqui de x. E aí você tem 1 e x, tá vendo? E aí você acaba com não A ou B sendo igual a não A ou B. Essa foi mais fácil, né? Aham. Gente, tranquilo? Sim, senhor. Gente, juro por Deus, essa é macabra. Não tem nenhuma pior que essa. Que a gente vai ver. Nossa, Então essa aí vamos... foi triste. Essa foi triste. Não, mas cara, eu sou a favor de eu fazer os tristes com vocês, do que ficar dando as idiota e aplicar as tristes na prova. Eu concordo. Fala que foi triste. Tentar. Se fosse sozinho, eu tinha. E tchau e benção. Então, como é que você faz isso? Você nunca sabe se você está seguindo pelo caminho certo, ou se você está aplicando as propriedades certas. O que você precisa é lápis e borracha, cara. Começa, vai manipulando, presta atenção para garantir que você não está aplicando nenhuma regra errada. E se você chega num beco sem saída, você olha para as propriedades, tanto as básicas quanto as auxiliares. E se você não encontra o caminho por ali, você pode ter tomado um caminho ruim. Aí você volta para trás, tenta por outro caminho. Mas isso quando você pega as cabeludas. E, cara, na boa, é difícil chegar nelas. E é só isso, galera. A álgebra booleana, ela é muito mais simples que a álgebra euclidiana. Por causa que as identidades básicas e auxiliares, elas usam pesadamente o elemento neutro do E e o elemento neutro do O. No caso da álgebra euclidiana, você não tem tanta... elas não são tão pervasivas, elas não acontecem tanto. Não tem tantos casos em que elas podem ser aplicadas. O pior truque que vocês podem fazer é esse aqui, ó. De ter que criar pegar uma propriedade básica e aplicar ela ao contrário. Você tem um 1 e daí você transforma esse 1 em um 1 ou uma variável qualquer que você precisa assumir com ela. O máximo que você vai ter que fazer é olhar para frente. Eu, honestamente, acho isso extremamente divertido. Eu acho que podia virar um ótimo jogo de computador, mas... Então, vamos lá. E acabou a álgebra booleana. O que a gente precisa fazer é mais um monte de exercício que nem a gente fez esse, concorda? Mas a gente vai ter tempo nas aulas de exercício para isso, tá? Tem alguma propriedade, seja ela básica ou auxiliar, que vocês não entenderam? Que vocês gostariam que eu repassasse? Não, tá tranquilo, eu acho. Professor, só uma coisa. Essa última ainda que tá no slide, Essa aqui? Ela- Essa aqui? só me empolgou um pouco. Porque se o x for 1, aí vai ficar 0 e o outro vai ficar 1. Então eles não são iguais. Não. Olha aqui. Eu entendi o seu problema. Vamos lá. Vamos chamar de dupla barra.
visualmente você vai entender e falar, putz, não acredito que eu estava enrolando nisso. Você tem que eu me confundi isso. Olha aqui, tem a entrada A e a saída S, certo? Nessa expressão, a saída é esse lado, a entrada está desse lado. Aí o que você está fazendo? Você está pondo uma inversora seguido de outra inversora. É isso, não é? Filho? Como assim, duas inversoras? Só tem Foi- uma barra ali. Eu tenho duas barras, olha aqui. Deixa eu deixar grandão para você ver. Ah, tá. Não tava enxergando as duas barras. Ah, tá. Pô, Agora foi? Sim. Agora foi. Daí você olha para esse desenho e fica claro o que está acontecendo, né? Vem um zero, zero inverte, vira 1. Aí ele inverte de novo, vira 0. Como você está invertendo duas vezes e você só tem dois possíveis valores, você sempre vai voltar para o primeiro. Não, agora está tudo mais claro. Um outro jeito de escrever aquela propriedade seria assim, ó, Gabriel, ou Guilherme, né? Guilherme. Um outro jeito de escrever ela seria assim, ó. Você tem essa propriedade aqui, ó. Tio A é igual a A. É isso que eu tô falando. É que aquelas barras em cima, elas não ficam bem formatadas no PowerPoint. Eu pensei que era só uma, mas agora ficou de boa. Não, beleza. Cara, isso mesmo, Guilherme, não tem dúvida boba. Todas essas dúvidas são válidas. Aqui são aqueles casos, tudo mais provadinho. Deixa eu ver se eu tenho uns exemplos aqui. Associativa, provado por tabela. Teorema de Morgan, provado por tabela também. Só um minutinho, gente. Oi, filho, eu tô terminando a aula. Deixa eu terminar minha aula, depois a gente conversa. Meu filho aprendeu a ver a hora no relógio analógico. Daí eu tinha prometido para ele que assim que ele aprendesse, ele ia ganhar um relógio. Ele quer porque quer que eu leve ele no shopping para comprar o relógio dele. Quando vocês tiverem filhos, esses incentivos funcionam muito bem. Vocês estão me O ouvindo? problema é que tem que arcar com a promessa, né? Ah, mano, eu não tenho problema em arcar com a promessa, principalmente pro seu filho. Ah, mas é isso. Não, gosto. Comprou um Ben 10, professor, bem top. Ó, Ben 10 é bom. Ben 10 é brabo, eu errar isso. Não, o meu filho, ele gosta do Ben 10 da idade dos 6. Eu nunca assisti Ben 10. Ele gosta do Capitão América. Vai entender por quê. E o meu outro filho é o Homem-Aranha. Capitão América é tão chato quanto o Superman. Aí, ó. Eu Treta, concordo com você em gênero, número e universo cinematográfico. É realmente chato pra caramba o Superman. E o Capitão América também, mas ele gosta. Eu fiz até um escudo para ele uma vez. Tá, isso aqui é a prova do De Morgan. Aí aqui tem uns exemplos de simplificação algébrica. Vocês querem acesso a esse material? Ele não está pronto, mas tem bastante informação aqui. Professor, qualquer informação é útil na vida do estudante. Esse aqui são minhas notas de aula. Eu preparei isso originalmente para mim, para me organizar. Mas daí foi ficando bem completo. O problema é que eu nunca tive tempo de repassar todo o material para encontrar possíveis erros. Daí eu fico meio reticente em compartilhar com vocês, porque a última coisa que eu quero é passar o material com algum erro para vocês. Mas se vocês quiserem, tem uns exemplos bons aqui. Mas, senhor, se a pessoa tiver com vontade de estudar, isso aí é mais fácil de corrigir. Porque se a pessoa vê que tem alguma coisa incoerente, vai chegar para você e vai falar, professor, por que isso? Então eu vou fazer o seguinte, tem muitos exercícios aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Mas você entendeu meu ponto, senhor? Entendi. Mais fácil de corrigir os erros. Meu Deus, senhor, aqui tá caindo a chuva. Se eu Eu cair tô do nada, ouvindo. meu Deus. Eu tô ouvindo, cara. Então, se do nada, assim, eu sumir... É porque sua internet morreu, eu entendi. Não, pode ter caído um raio também na minha cabeça, não sabe? Não vai cair. Todas as possibilidades são possíveis. Tá, daí
Essa parte aqui, ó, que a gente vai ser a última coisa que a gente vai ver antes da gente terminar a aula de hoje. A gente vai usar no laboratório da semana que vem. É isso aqui, ó. É um nome bonito pra caramba. Universalidade da porta não E. É o seguinte, pessoal. Quando você vai construir portas lógicas usando transistores, a porta não E e a não OU, elas são as mais baratas. Elas custam só 2 transistores. Ou seja, você precisa de 2 transistores para fazer elas. A mais barata de todas é a inversora, mas só precisa de um transistor. Mas em relação às outras, ela é muito barata. Então, é uma porta barata em termos de número de transistores. Se eu vou comprar o circuito integrado, o circuito integrado mais barato é as que tem as não E. E a gente usa não E o tempo inteiro. E é uma operação meio estranha, não é, cara? Ela produz 1 se tem uma entrada 0. Tem uma outra vantagem para você optar por usar não E. É porque quando você tem um sinal lógico 1, isso aí efetivamente é uma corrente elétrica passando por algum lugar, concorda? A gente não associa 1 a verdadeiro e 0 a falso. 1 é o nível lógico, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica não 0, e o 0 é uma tensão elétrica próximo de 0. Então, a gente usa muito isso em eletrônica digital. A gente constrói a lógica para ela ser negativa, que a gente chama, tentando dar primazia a zeros do que para uns. Porque daí o circuito consome menos eletricidade. Faz sentido? Faz. Como a não E é uma porta estranha, que ela produz 1, quando pelo menos uma entrada é 0, ela é muito útil. E a gente usa muito. E aí, notou-se, há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, que você consegue construir qualquer porta lógica usando só não E's. Estranho isso, não é? Porque uma não E não é uma composição de 2 portas fundamentais, a E e a não. Só que Sim. olha que interessante, se você pegar uma não E, que é a não E, não é? A E seguida de uma bolinha, e você ligar as 2 entradas delas na mesma entrada, isso vira uma inversora. Olha aqui. E agora a gente pode usar a álgebra booleana e manipulação algébrica para mostrar isso. O que eu estou falando para vocês é que se eu fizer isso aqui, ó, A e A, eu inverter, tio, isso aqui vai ser igual a simplesmente inversão de A. Professor, qual que é a palavra que o senhor usou para definir? Usando apenas não E, dá para fazer o quê? Todos? Qualquer porta lógica fundamental. Não é porta lógica, né? Que tá procurando a palavra. O que eu tô. Essas operações booleanas a gente chama de porta lógica. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: só usando não E, você consegue construir qualquer porta básica. E aí, com manipulação algébrica, a gente mostra isso. Olha aqui. A entrada é A. Eu liguei as 2 entradas da não E na entrada A. E a saída vai ser não A. Vamos ver isso? Como que eu consigo transformar essa expressão da esquerda na expressão da direita? Bom, esse tio está antes do parênteses, então ele se aplica aos 2 A, certo? Ao A e A. É isso, é assim, né? Isso aqui é um outro jeito de escrever isso aqui. Eu não consigo escrever a barra aqui no Notepad++. Tá tranquilo isso, pessoal? Posso seguir? Tranquilo, tranquilinho. Aí você aplica o De Morgan. Lembra que o De Morgan era a regra de quebrar a barra? Então isso aqui é a mesma coisa que tio A, tio A ou tio A. Eu tô falando que isso aqui é igual a tio A. Aí você aplica a propriedade x ou x é igual a x.
Então você faz, e é substitutiva, e substitutiva. Você vai transformar o tio A em X. O que você vai ter aqui? Você vai ter isso aqui, ó. X ou X é igual a tio A. Então agora, não. Aonde eu errei? Você tem invertido. Aí você inverteu as duas. Não precisa aplicar. Meu Deus, aonde que eu errei? Aqui tá certíssimo. Aí você vai acabar com tio A ou tio A. É igual a tio A. Não tem nada errado. Aí você usa o x ou x igual a x, x ou x igual a x. Então você sabe que esse tio A ou tio A vai virar simplesmente tio A. Tio A é igual a tio A. Então, um lado esquerdo é igual ao lado direito, está provado, certo? Eu enrolei vocês porque eu me enrolei com uma coisa fácil dessas. Ah, agora tá tranquilo. Então tá bom. Vamos olhar a próxima aqui. Se você quisesse produzir o A e B usando só portas inversoras, é só portas não E, você procede assim, ó. Vamos colocar a expressão aqui. Vai ser aqui, ó. A ou B. Opa. Invertido. Então o tio está se aplicando ao A ou B, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai pôr isso num parentão. Aí você faz tio A ou B. E antes de tudo isso tem um tio. É isso, não é? Olha aqui, ó. Desculpa, que ou, que e. Essa é a expressão. Como que a gente transforma isso? Isso aqui é igual a A e B. Essa é a expressão. O que vocês sugerem que a gente faça? Dá pra quebrar a barra, né? Igual você te fala. Já que é um não ali, vai negar. Desculpa, tem um E, ó. Esqueci do E. A primeira barra que eu posso quebrar é essa de fora, ó. Que ela vai Certo? negar as duas de dentro. Aí vai ficar normal. Exato. Daí olha como é que vai ficar, ó. Vou aplicar o De Morgan. Então esse negócio, então eu vou copiar aqui porque a preguiça é a mãe de todas as virtudes. Você vai acabar com isso aqui. Só que quebrando, essa barrinha vem para cá, essa barrinha vem para cá, e isso aqui vira um ou. Não é isso que é o De Morgan? Sim. Beleza. Agora, observa o seguinte. Invertido, invertido é igual... Eu estou usando essa aqui, ó. Tio, x é igual a x. Aí eu vou acabar com o quê? Com... Desculpa, gente. Eu tento não ser preguiçoso, mas é mais forte que eu. A gente acaba com isso. Aí você aplica a propriedade que x ou x é igual a x. E você acaba com A e B sendo igual a A e B. Claro? Foi pro senhor? Vocês acompanharam? Foi tranquilo Sim, ou não? senhor. Sim, foi tranquilo. Tô só copiando só. Gente, eu vou colocar isso lá para vocês depois. Eu tô sem a minha mesa digitalizadora. Eu queria estar fazendo isso com a mesa digitalizadora. Na realidade, eu tô com ela aqui. Eu tô sem a caneta que eu deixei lá na universidade. Eu pensei, não, eu vou dar aula na universidade. Tô cansado de ficar só trancado dentro de casa. Aí eu fui para lá.
O meu computador é de 32 bits na faculdade, eu não consegui instalar o Teams, cara. Muito menos a mesa digitalizadora. Daí eu decidi voltar para casa, só que daí eu esqueci a caneta. A última propriedade a última prova da universalidade é essa aqui, ó. Como é que você constrói um ou usando portas não E? Aí o que você tem é isso aqui, ó. Vamos fazer o primeiro ali, ó. Isso aqui vai ser A e A invertido. É esse ladinho aqui, certo? Igual a gente fez aqui, ó. O A e A invertido. Percebe que esse pedacinho aqui, ó, ele tá aqui. Você inverteu o A primeiro, tá vendo? Agora eu vou inverter só o B. Como é que você inverte o B? Tio, B e B. Então agora eu tenho esses dois. E eu vou ligar eles com uma não E. Eu tô falando para vocês que isso aqui é igual a A ou... Jesus. Vamos provar isso então. O que vocês sugerem? Quebrar o negócio de novo. Né? A mesma quebra, né? Quebrar de fora ali, né? Não, não muda não é mesmo não, muda o E por mais. O E por Pro. Não, vamos fazer, antes de aplicar o De Morgan, vamos aplicar isso aqui, ó. X ou... Não, X e X é igual a X. Pode ser? Daí a gente reescreve essa expressão assim, ó. Concordam? Justo. Agora se aplica o De Morgan. Como é que ele vai ficar? Vai ficar não A, ou não B, igual a A ou B. Agora, putz grila, para de tentar autocompletar o Notepad. Agora a gente faz o quê? A gente aplica o tio X é igual a X. Daí vai acabar com A ou B é igual a A ou B. Galera, diz que isso não é legal. Você construiu a porta não, a E e a OU só usando não Es. Caraca, meu Deus. É que assim, fazendo junto, parece simples. Eu posso tivesse sozinho aí, eu ia dar uma penada. Não, normal. A gente vai fazer mais juntos. E como a gente perdeu umas aulas no começo do semestre, por causa daquele problema que teve, que não tem nada a ver comigo, né? Finalmente eu não sou a causa de um problema. A gente vai ter que marcar umas aulas extra, né, pessoal? Daí a gente vai ter mais tempo para resolver mais simplificações juntos. Eu digo para vocês, essa é a pior parte da disciplina, em termos de dificuldade para vocês, que vai causar problema para vocês. Mas aqui eu estou mostrando para vocês só as propriedades, provando a universalidade. Quando a gente for exercitar, a gente vai exercitar desse jeito aqui. E fiquem tranquilos, eu não pediria um negócio gigantesco desse na prova. Do mesmo jeito que você pode usar não E para construir as portas básicas, você pode usar não OU. Daí eu vou deixar de exercício para vocês construir as portas básicas usando a não OU, tá bom? Nas transparências que vocês estão lá no site, tem essas. Começa a falar de simplificação algébrica. É aquele blá 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 que eu falei para vocês. Que tem vários jeitos. E aí aqui eu listei todos os teoremas de uma tabelinha para vocês. Isso aqui, essa propriedade aqui, não é bem uma propriedade. Ela como você constrói a O exclusivo, né? Você inverte o A e faz um E com B, aí você pega o A e faz um E com B invertido. A gente construiu isso lá na primeira ou segunda aula. Ela não é uma propriedade, mas volta e meia você acaba com uma expressão que tem um O exclusivo, e aí aqui, ó, quantas operações tem? 1, 2, 3, 4, 5. Se transforma em uma só.
Então, em alguns contextos, você considera isso como uma simplificação. Mas essa tabelinha, ela sumariza todas as propriedades para gente. E aqui tem alguns exemplos de simplificação. Quando eu montei os exemplos, eu fiz assim, ó. Eu pus o passo, a equação a forma da equação no passo e a propriedade. Pega essa, por exemplo. Você quer provar que A ou A barrado e B, como que se simplifica ela? Percebe que aqui no caso, eu não tenho o que ela é igual. Então, eu vou simplificando e tento chegar numa expressão mais simples. Quantas operações eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, certo? Uma inversão, um OU e um E. Será que eu consigo executar a mesma função lógica usando menos operações? E daí você vai aplicando as propriedades e vê se você chega num caso menor. O problema é que você não sabe se você acertou. Concordam? Concordo. Quando eu dou uma simplificação algébrica, eu falo assim, ó, simplifica algebricamente a seguinte expressão. E aí eu dou essa expressão para vocês. É um inferno. Porque vocês não sabem qual é a resposta correta. Vocês não sabem se chegaram nela. Então, quando eu peço simplificação algébrica para vocês, vai ser no sentido assim, ó, de prove que essa expressão é igual a essa expressão. E aí você manipula e chega na expressão mais simples. Porque daí você já tem a resposta. Concorda? Nesse caso, falar provar, e eu sei que a palavra prove é assustadora para vocês, mas nesse caso é mais simples. Você tem um maior grau de confiança no que você está fazendo. Agora, num caso como esses, o que você pode fazer? Constrói isso no Logicsim, vem aqui em projeto e coloca analisar circuito, vem na minimizada e vê a expressão minimizada. Se tu chegou nela, você terminou. Entenderam? Sim. Então vamos ver essa aqui, ó. Você tem A ou A barrado e B. O que você pode fazer? Tem vários caminhos que você pode fazer. A primeira coisa que eu faria seria aplicar a distributiva aqui. Essa aqui é a simplificação mais complicada. O que eu fiz aqui foi aplicar a propriedade que 1 e x é igual a x. Então eu transformei o A em 1 e A ou A barrado e B. Daí você aplica a distributiva. Isso aqui vai dar 1 ou A barrado e 1 ou B e A ou A barrado e A ou B. Tá aqui, tá vendo? Daí você usa aqui 1 ou x é igual a x e simplifica esse pedaço e esse pedaço. Não, 1 ou x é igual a 1. Então aqui vai ser 1 e A ou A barrado e A ou B. Aí você usa a propriedade que 1x é igual a x. Então você vai transformar, chama isso aqui 1x é igual a x. Você pode sumir com esses dois 1s aqui. É o que eu fiz aqui. Aí você usa a propriedade que x ou x barrado é igual a 1. Você transforma esse A ou A barrado em 1. Aplica 1 e x igual a x e acaba com A ou B. Entenderam? Essa era uma possível questão de prova. Esse caminho é longo. Se você aplicar a distributiva aqui direto, é bem mais rápido. Vai ter menos passos. Mas ela é extremamente literal, tá vendo? Eu estou falando cada propriedade que eu estou aplicando. Aqui a gente tem um outro exemplo. Se você tem a expressão A e B e C, ou A e C barrado, ou A e B barrado. O que você pode fazer é colocar em evidência o A. Percebe que o A aparece em todo mundo? Então você vai ter aqui, ó, o A. Aí essa aqui você vai tirar o A, certo? Vai ser B e C, ou C barrado, ou B barrado. Daí você nota que o X barrado é igual a X. Só que você usa ao contrário, tá vendo? Você transformou esse C barrado ou B barrado em C barrado ou B barrado, barrado. Aí você aplica o De Morgan para quebrar. Fazendo isso, você transforma o C barrado barrado e B barrado barrado em C e B. Aí você acaba com A e B e C ou C e B barrado. Percebe que isso aqui
E isso aqui, o C e B é igual a... B e C é igual a C e D pela associativa, aquela propriedade associativa que fala que a ordem não importa. Então, o que você tem aqui, na realidade, é X ou X barrado. X ou X barrado dá quanto? Dá 1, não é? Então, você acaba com A e 1, que é A. Tranquilo? Nesse nível que vão ser as questões que eu vou pedir para vocês da prova. Aqui você tem um outro exemplo. E aí tem o assunto de min termos e max termos, a soma de produtos e produtos de soma. Isso aqui é o que a gente vai continuar na aula que vem. Mas a gente já deu uma olhada nisso. Como é que você tira de uma tabela verdade uma expressão booleana. Gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, desesperos, choros, reclamações, o que vocês me falam? Vamos segurar um pouco do ódio, assim, depois nós despeja uma vez, assim. Tipo namorada ciumenta. Tipo namorado ciumenta, que vai segurando, 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 até que uma hora estoura, né? Tipo isso. Então tá. Gente, sério mesmo, essa é a parte mais chata e mais difícil da disciplina. É por isso que eu gosto de acabar com ela logo no começo. Beleza? Beleza. Se for verdade, tá de boa, então. Não, é verdade. Eu vou mentir pra vocês. Pelo amor de Deus. Tem professor já falou que era tranquilo, que era difícil só o começo. Não. Não é o começo da disciplina que é difícil. Esse assunto da disciplina é difícil. O resto é tranquilo, é divertido. Eu concordo com vocês. Pra gente, no Brasil, que tem uma educação matemática tão deficitária quanto a gente tem, olhar para isso causa flashback, aquele sofrimento no segundo grau com álgebra. Eu sei que causa. Eu, particularmente, acho divertido. Mas eu sei que eu sou um alienígena no nosso meio. Eu consigo apreciar que vocês não gostam muito desse assunto. E a verdade é a seguinte, tá na ementa, eu tenho que cobrir. É importante vocês verem isso? É, porque uma bela hora vocês podem ter que usar. Mas na prática, tu não usa. Porque na prática, se a expressão tem até 4 variáveis, a gente vai usar os métodos de simplificação mecânicos que a gente vai estudar na aula que vem. E se você tem mais do que 4 variáveis, simplificação algébrica se torna muito complicado e os métodos mecânicos não funcionam. Daí, o que a gente faz? A gente tem um algoritmo que resolve isso pra gente. Esse problema de pegar uma expressão algébrica booleana e transformar numa expressão algébrica mínima é um problema resolvido, ele tem solução algorítmica. Que é como a gente... É só por causa disso que a gente é capaz de construir computadores, senão... Beleza? Depois disso, que a gente terminar essa parte aqui de álgebra de Boole, simplificação algébrica, aí a gente vai começar a ver sistemas numéricos, como que a gente representa números no computador, como que a gente representa números positivos, negativos, números reais, aqueles que tem fração, sabe? Tipo 3.1415. Aí a gente vai ver como que a gente faz aritmética, mas aritmética euclidiana. Só que em vez de usar o sistema numérico decimal, a gente vai usar o sistema numérico binário. E aí, a partir do momento que a gente viu isso, a gente vai usar esses sistemas numéricos que a gente viu e os circuitos lógicos, a álgebra booleana, para construir circuitos elétricos que fazem aritmética euclidiana para a gente, que é a base do computador. Daí a gente vai passar o resto do semestre vendo vários outros pedacinhos de sistemas digitais, mas toda vez que a gente vê um pedacinho, eu vou falar assim, e a gente usa isso no computador. Vamos construir um pedacinho do computador agora. A gente vai construir vários pedacinhos do computador. A gente vai construir o circuito de decodificação, que lê uma instrução e transforma ela em sinais de controle. A gente vai construir a unidade lógica aritmética, que é o coração do computador. E aí a gente deixa para vocês juntarem todas as peças. Beleza? Tranquilo. Beleza, pessoal. A semana nossa é curta. A gente se vê na segunda-feira. Beleza. Até mais, professor. Tudo de bom para vocês. Até a segunda. Tudo de bom, senhor, também.